Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos seguidores do blog da Cajucultura. Bom dia. Estamos iniciando mais um bate-papo que fazemos todos os sábados aqui no Instagram do blog da Cajucultura. E hoje vamos ter a oportunidade de conversar com o Antônio Tertulino, agrônomo de Severiano Melo, que daqui a pouco nós vamos falar em mais detalhes sobre o que conversaremos com ele. Este bate-papo, ele é uma iniciativa do Instituto Caju Brasil, em parceria com o blog da Cajucultura e com o canal da Cajucultura no YouTube. A nossa transmissão hoje, nós estamos fazendo aqui direto da Fazenda Santa Isabel, aqui na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, próximo a Icapuí, Tibau, a Mossoró. E o bate-papo de hoje, ele vai ser bem interessante para sabermos o que está acontecendo em novas fronteiras agrícolas que tem como destino a cajucultura. Mas eu estava falando sobre o Instituto Caju Brasil. O Instituto Caju Brasil é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como bandeira maior a inovação para a sustentabilidade do agronegócio caju. Sábado ensolarado aqui na região oeste potiguar, muito sol, graças a Deus as coisas estão começando a fluir novamente, a pandemia tem diminuído. Claro que as pessoas têm que continuar se protegendo, usando máscara, usando álcool gel. E hoje nós vamos ter a satisfação de falar com um velho conhecido nosso, né, que é o Antônio Tertulino. Antônio Tertulino, ele tem um currículo bem interessante do ponto de vista de não só da sua formação profissional, ele é engenheiro agrônomo, mas ele é o homem que põe a mão na massa em se tratando de cajucultura e já está conosco aqui, né? Bom dia, meu amigo Tertulino. Bom dia, doutor Vitor Hugo. Bom dia a todos que nos assistem aí. Vamos bater um bom bate-papo aí, se Deus quiser. Com certeza. Eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui no alpendre aqui da fazenda, eu vou ingressar porque acho que a gente fica mais com menos sons externos, ok? Mas, Tertulino, bom, antes de tudo, eu quero dizer da satisfação, mais uma vez, de estarmos aqui contigo, né? E o nosso bate-papo de hoje é para a gente saber, de fato, o que está acontecendo nessa região que você atua já há bastante tempo, né? Mas antes eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Antônio Tertulino de Oliveira, sou engenheiro agrônomo, terminei minha faculdade em 2002, de 2002 para cá, minha vida é cajucultura. Desde o plantio da muda até o processamento final da atividade, da amêndoa, a gente tem conhecimento, a gente vem trabalhando nisso aqui na nossa região. Perfeito. E é isso aí, a gente tem o que a gente puder contribuir, sinta à vontade. Pode perguntar e o que a gente puder responder, a gente responde. O que a gente não souber, a gente passa para o mestre, doutor Vitor Hugo, e com certeza ele vai resolver a nossa. Com certeza ele tem a resposta. Na realidade, o mestre hoje aqui é você, rapaz. Eu tenho muito orgulho de estar conversando contigo hoje, porque eu praticamente vi o seu começo profissional na Fazenda Bela Fonte, né? Do falecido Genildo, não é? Que começou um trabalho bem interessante e que você era um agrônomo que estava à frente, né? Em 2003, por aí, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado.
Foi justamente, eu terminei em 2002, a partir de 2003 comecei a trabalhar na fazenda Bela Fonte, né, onde tive o prazer de, juntamente com o Dr. Vitor Hugo e o Dr. Lindenberg, fazermos um trabalho de PIF, Produção Integrada de Frutas, muito bom, manejo integrado de pragas, no caso lá. Exatamente. Você falou no Antônio Lindenberg, ele acabou de ingressar aí. Um bom dia todo especial para ele, que está sempre nos prestigiando, a Luzia Eliane, que já ingressou, o Everton Bronzeado, o meu amigo lá da Paraíba, de Campina Grande, que sempre está nos prestigiando. E então, Tertulino, em termos de cajucultura, eu, assim, sem querer jogar confete aqui, eu considero você assim, uma boa novidade na cajucultura, uma renovação em termos de técnicos. Né? Infelizmente, a área da cajucultura tem poucos técnicos que, assim como você, dedicaram, desde o início da sua formação profissional, à atividade da cajucultura. Né? Então, e você, como você falou, você é um cara completo em termos da pré-produção. Quando eu falo em pré-produção, eu falo a parte de infraestrutura botânica, eu falo da produção de mudas, né, que é o seu caso, você é um viverista de excelente qualidade, e até a parte de produção, quer dizer, você cobre isso com muita primazia. Mas o nosso assunto hoje aqui é sobre essa nova fronteira que você viu nascer, né? E eu também, sem querer, vi também nascer o começo dessa nova fronteira aí na região de Severino Melo, Apodi, aí na Chapada do Apodi, né? Na divisa com o estado do Ceará, né? Essa região de Alto Santo também. Mas aqui você atribui a grande expansão da cajucultura nessa região, né? Aí de Severino Melo, Apodi, nesses últimos 10, 15 anos. Uhum. Nesses últimos anos, nós tínhamos em 2003, quando eu entrei na Fazenda Bela Fonte, né, já entramos com a cajucultura, era uma área de cajueiro irrigado. Ao final, nós tínhamos 200 e poucos hectares de cajueiro irrigado e depois tivemos uma área lá de 360 hectares de sequeiro. E eu tive o prazer, na ocasião, né, a gente teve alguns clones lá irrigados, que foi o CCP 76, o CCP 09 e o 51, uma pequena área experimentalmente, né? E na área de sequeiro, nós colocamos também nós tínhamos o Embrapa 51, uma área de sequeiro, nós tínhamos o BRS 265 e o 253, conhecido também como CAP 12 ou Bahia 12. Isso. Então, foi na verdade, uma fazenda onde eu tive o prazer de comparar as duas coisas, a parte irrigada e a parte de sequeiro. Né? E, na verdade, a Fazenda Bela Fonte, logo no início, era um espelho era o início da cajucultura precoce, era a introdução do cajueiro precoce na nossa região, na verdade. Era um espelho para os demais, que, na verdade, foi a primeira fazenda, foi uma das primeiras fazendas a adotar o cajueiro precoce. Né? Toda a região de Apodi, Severino Melo, Rodolfo Fernandes, Itaú, aqui ao redor, e os vizinhos aqui do Ceará, Alto Santo e Potiretama, não conhecia o cajueiro precoce, só conhecia o cajueiro gigante, onde a nossa produtividade média aqui girava em torno de 300 a 350 quilos por hectare, o que fazia que a cultura fosse praticamente inviável, ou uma cultura de subsistência que não tinha muitos ganhos. Com a vinda dessa nova tecnologia vindo pela Embrapa, né, a Embrapa trouxe um experimento aqui para a região, a fazenda falecido também Xavier, e desse experimento que a Embrapa trouxe, o finado Genildo Melo, a fazenda Bela Fonte, plantou essa área irrigada e essa parte de sequeiro, que foi onde a gente começou, os vizinhos começaram a ver que a coisa ia dar certo. Então, foi assim que começou a expansão da cajucultura na nossa região, né?
vamos detalhar um pouco, mas de início a gente diz, nós passamos de 350 para 1.000, 1.500 e hoje nós já temos potencial de sequeiro para 2.500 e um pouco mais, quem sabe. Isso é fantástico. Aliás, você falou no Genildo, que nós tivemos, né, a oportunidade de conhecer, e você trabalhou para ele. Era interessante assim, a proatividade que ele tinha e a visão. Eu lembro bem que quando nós começamos os trabalhos na Bela Fonte, ele começou com aquela história da fertirrigação já, lembra? Fazendo tanques, fazendo experiências com as mais diversas formulações para aplicar no cajueiro. Então é fantástico. Isso que há 15 anos ou mais atrás, né? 15 anos atrás. É fantástico, né? Essa proatividade. E, na realidade, a Bela Fonte ela foi uma espécie de um polo, uma vitrine, né? Serviu de vitrine para irradiar essas tecnologias, não é isso? Com certeza, com certeza. A Bela Fonte foi uma vitrine para tanto os acertos como nem os erros que nós tivemos, serviu para que a gente, futuramente, a gente pudesse corrigir esses erros, e foi justamente a correção desses erros que nós tivemos inicialmente que fez com que essa área hoje ela se expandisse e temos um crescimento que, se Deus quiser, nos próximos 3, 4 anos nós vamos recuperar toda a área que foi perdida com o cajueiro gigante, devido à questão das pragas e a questão das secas, a gente recupera nesses próximos 3 a 4 anos, se Deus quiser. Voltando para a questão da Fazenda Bela Fonte, né? Então, lá na Fazenda Bela Fonte, ela tinha a área de sequeiro, a área irrigada e tinha o viveiro, né? Lá, inicialmente, a questão do viveiro lá, nós tivemos problemas, né? A gente aprendeu bastante. Por que eu vou falar em viveiros? Porque além de eu viveirista, mas tem outros viveiristas aqui na nossa região que justamente se espelharem na gente e a gente tem que falar o porquê que deu certo, né? Então, existia a preparação de substratos, né? E que a recomendação que se fazia no litoral, a tecnologia que é desenvolvida no litoral, quando vinha para cá, quando a gente fazia, a gente não conseguia um bom sucesso. E a gente adaptou essa tecnologia, claro, a questão de substrato, de condução, de enxertia e tudo, e a gente conseguiu altos índices de pega, bom desenvolvimento dessas plantas, dessas mudas, e ao campo a gente também conseguiu um bom sucesso. E claro, a gente conseguiu também, como era um viveirista, no caso, no tempo, era da fazenda, e eu, como técnico da fazenda, prestava assistência àquelas pessoas que adquiriam as mudas. Então foi mais uma forma que a gente arranjou de ajudar o pequeno produtor a prosperar nos seus pomares. Não é à toa que você tem um ibope muito grande aí entre várias pessoas, quando eu falo o seu nome, né? Mas, pessoal, eu quero agradecer aos que estão participando desse nosso bate-papo. Quero dizer que algum problema de sinal é porque tanto eu como o Tertulino estamos falando de duas fazendas. Eu estou falando aqui da Fazenda Santa Isabel, no interior do Rio Grande do Norte, e o Tertulino está falando também da sua propriedade, né? A fazenda como é o nome? No Sítio Floresta, no município de Serra Nova. Sítio Floresta. Então, qualquer problema de sinal não é nossa culpa, né? Mas, Tertulino, quais são hoje você estava falando aí sobre a questão da Embrapa e tal, né? Ontem, inclusive, eu assisti uma live do nosso amigo Luiz Serrano, que você conhece bem, amigo nosso, e o Luiz Serrano falando sobre as variedades, né, de cajueiro. Quais são as principais variedades plantadas hoje aí nessa região? Quais são as que têm melhor se adaptado dentre as 14 que existem hoje registradas no Ministério da Agricultura? Pronto, voltando a isso aí. Voltando novamente para a Fazenda Bela Fonte, né? Justamente, dentro daquela área que a gente de estudo lá, graças a Deus, a gente viu que a variedade, o CCP 76, ela se adaptava muito bem quando a estação chuvosa era muito boa. Ou seja, quando o inverno era acima de 800 milímetros a 1.200 milímetros, a gente viu que era um clone que se destacava bastante na produção, né? E observamos também, já que eu passei lá 8 anos na Fazenda Bela Fonte, observamos também que quando a precipitação era abaixo de 800 até 350, 400 milímetros,
a variedade Embrapa 51 se destacava em muito em relação ao 76. Então, foi uma primeira visão que nós tivemos lá, né? Uma outra visão que nós tivemos lá, como eu falei para você, o BRS 253, conhecido também como CAP 12, o Bahia 12, ele também teve uma área experimental, lá e juntamente com o BRS 265. Essas duas variedades, o melhor que se adaptou foi o 265. Foi pela sua constância, de produtividade e tudo. Já o do CAP 12, ele foi um clone que se adaptou, dizendo assim, produz um ano bem e o outro um pouco menor. Ou seja, não tinha constância de produção. Então, pegando esse leque aí, nós tínhamos uma área lá, uma pequena área também do FAGA 11, né? Pegando essas informações, como nós produzimos muros, distribuímos e também a gente orientava na expansão das áreas. Hoje, atualmente, a área maior da nossa região é o Embrapa 51. 51. Quais as características que eles apresentou na nossa região que fez com que houve essa grande expansão na nossa região? Como o Embrapa 51 ele tem uma peculiaridade que é apresentar várias fenologias na mesma planta. Ou seja, ela apresenta brotações, inflorescências, maturiz jovem, maturiz e cajus maduros. E quando o inverno ele cessa um pouco mais cedo na nossa região, então nós conseguimos produzir até 9 meses. Ele não para, ele é direto, né? Ele produz direto. Então, só para com chuva, né? Então, essa foi uma das características. E além dele ser inicialmente para produção de castanha, como nessa época de entre safra nós não temos um outro caju, serve também como caju de mesa no mercado local, né? Nós tivemos um único problema com o BRS, com o Embrapa 51, que foi a questão da formação da amêndoa. Naturalmente, a amêndoa do 51 ela é um pouco enrugada, que dá a aparência que ela teve um problema no processo ou de questão de adubação. Mas nós conseguimos corrigir através de aplicações à base de cálcio e poro com a correção de adubação. Então, conseguimos resolver em torno de 80% isso aí. Então, para nós, por que o Embrapa 51? Ele tinha um longo período de produtividade, né? Apresentava várias fenologias, por isso que está um longo período de produtividade, e ao nosso redor nós tínhamos uma grande vantagem. Tínhamos duas grandes indústrias para o processamento do caju, do pedúnculo, que foi um fator decisivo, é o aproveitamento do pedúnculo na nossa região, né? Então nós tínhamos a Bela Fonte, e tínhamos a cooperativa na verdade eram três, a outra cooperativa de Itaú, aqui próximo, e a outra, a Tiguari, que é de Gustavo Adriano, hoje do grupo Adriano, Gustavo Adriano, né? Então, isso fez com que a gente estimulasse a gente plantar essa área. Um segundo clone que a gente recomendou e que alguns produtores foram para esse lado foi o caju de mesa, que é o CCP 76. Uma amêndoa excelente, um caju não tem igual para a mesa, é excelente, mas ele tinha um grande problema na nossa região, como nós observamos lá na Bela Fonte. Seria plantado áreas pequenas, porque o nosso solo, nossa temperatura, de clima e tudo, faz com que a amêndoa, a castanha, olheie muito rapidamente, devido à alta temperatura. Como o sombreamento é pouco e a temperatura alta, então isso era um grande problema, né? Então ela foi mais recomendado para a questão de caju de mesa. Perfeito. Você falou aí no 51, vira e mexe, algumas pessoas me perguntam, Vitor, qual é o recorde de produtividade, de produção de castanha sob condições de sequeiro, né? Sob condições irrigadas, a gente sabe, tem vários casos, eu mesmo tive experiência na antiga Maísa, na Fazenda Maísa, na época que nós conduzíamos trabalho lá, sobre fertirrigação, mas sob sequeiro, aí na região, Tertulino, qual a maior produtividade que você já observou? Essa é a primeira questão. A segunda questão, qual
qual o principal mercado visado pelos cajucultores locais aí dessa região? É mesa, é suco, indústria, processamento da castanha, né? Então, a primeira pergunta é a questão da produtividade. Qual a maior produtividade que você já observou aí na região e em qual clone? Uhum. A maior produtividade que nós observamos aqui na região foi 2.200 quilos por hectare. Aí o senhor pergunta, mas isso é uma produtividade excelente para condições de sequeiro. E qual é o espaçamento que a gente utiliza? A gente utiliza um espaçamento, uma outra coisa que a gente aprendeu bastante aqui na nossa região, doutor Victor, que é diferente para a região litorânea, a região aqui do sertão e regiões de serra. Foi a questão do espaçamento. O melhor espaçamento que teve aqui para a nossa região foi o espaçamento 10 por 10. Por que não utilizar um espaçamento 6 por 8, por 7 por 7, 6 por 6? É que nós observamos, mesmo de acordo com os experimentos que já existiam, que quanto menor o espaçamento entre as plantas e entre as fileiras, ocorria uma maior mortalidade, quando as precipitações não eram tão boas, tão generosas, como diz a história. Mas nós sabemos que na nossa região existe, de 10 anos, a gente sabe que a maioria, 5, 6 anos, são anos de baixas precipitações. Visando isso aí, a gente chegou a um denominador comum que o 10 por 10 seria ideal, tanto para quando as precipitações fossem boas, como quando as precipitações fossem baixas, porque a planta não morreria. E a gente observou que quanto menor o espaçamento na nossa região, maior era o número de mortalidade provocada pela questão da competição, pela competição por água e o prolongamento da seca durante o ano. Né? Quer dizer, então, nesse espaçamento você tem aí 100 plantas por hectare, né? 10 por 10, e com a vantagem de ter uma área assim que permite o cultivo intercalar com feijão, melancia e outras espécies de ciclo curto, não é isso? Considerando esse espaçamento 10 por 10, nós, como a vantagem é o quê? Menor competição da planta, tudo. E nós observamos também que para a gente atingir essa produtividade, a gente teríamos que fazer uma outra coisa. Eu lia muitos trabalhos da Embrapa, a questão de adubação verde, e aqui a gente desenvolveu através da utilização do feijão. Né? Uhum. A gente fizemos com que plantamos áreas com feijão, fazíamos a primeira colheita e depois gradeávamos, incorporávamos essa matéria orgânica ao solo. Uma coisa interessante que nós observamos que ao longo dos anos, nossa terra não ficava fraca, ela ia melhorando. O teor de matéria orgânica aumentava e a fertilidade do solo, naturalmente, melhorava. A outra pergunta? A outra pergunta é com relação à questão do mercado. Qual o principal mercado visado pelos produtores locais? É o quê? É caju de mesa? É caju indústria? Amêndoa? Uhum. Hoje o principal produto ainda é a castanha, né? Ainda é a castanha, ainda é o principal produto. Mas um fator decisivo que fez com que a cajucultura aqui se expandisse foi justamente a alta quantidade de aproveitamento do pedúnculo, porque viabilizou a atividade, né? Nós tivemos um alto aproveitamento. No caso da minha propriedade, eu aproveitei o ano passado 95% do meu pedúnculo. Né? Então isso foi muito bom. Não só o meu, mas outros produtores, os meus vizinhos e outros tiveram um alto índice de aproveitamento do pedúnculo. Por quê? Porque nós achamos que temos que ter os parceiros. E quais são os parceiros da nossa região? A Copap, nós temos aqui a Cooperativa de Desenvolvimento Rural Sustentável lá do São Vicente, que compra nosso caju, a Pitiguari de Gustavo. Então, assim, são essas empresas que estão ao nosso redor que dão sustentação à atividade e fazem que cada vez mais, ou seja, a gente consiga expandir a nossa área. Qual um dos sinais que eu vejo que a nossa atividade está dando certo? Os pequenos produtores que tinham 10 hectares, hoje estão comprando 20, enraizando, estão se tecnificando, quando nós tivemos a parte de mecanização, estão se tecnificando, ou seja, comprando tratores, cada um tem seus pulverizadores. Então, é isso, o uso de tecnologia,
Então é um fator decisivo nisso aí. Essa sua fala assim, é uma espécie de música para os meus ouvidos. Assim. Com relação à questão da amêndoa, só complementando a questão Sim. da amêndoa, né? Ah, Acho que até adiantando um pouco em questão a questão, uma outra coisa que vem fazendo com que a nossa atividade de cada dia que passa ela tenha aumentado as áreas, é justamente o reconhecimento pelo um preço mais justo pela castanha. Por que nós temos um preço mais justo? Porque os cortadores, lá no nosso caso aqui de Serra do Mel, na nossa própria região, vem e compra diretamente do produtor pelo um preço mais justo, sem corretor no meio, e a gente consegue um preço justo pelo produto. Né? Esses cortadores, na verdade, aqui entre Apodi, nós temos aqui o sítio do Córrego, que possui uma mini fábrica. Infelizmente, no momento está parada. Eu também trabalhei por um projeto através do Banco do Brasil, onde eu dava assistência a 10 municípios. Nesses 10 municípios existiam 10 mini fábricas de processamento de castanha. Infelizmente, hoje só tem uma que praticamente não parou e continua, que é de Santo Antônio, em Severiano Melo. Essa de Santo Antônio, em Severiano Melo, ela tem uma parceria muito boa com os produtores. Como essa parceria? Os produtores fornecem a castanha, o responsável, o presidente lá, eles processam a castanha e depois retornam para o produtor com um preço mais justo ainda. É uma parceria que tem dado certo. Eles têm um mercado muito bom. Hoje estão com uma venda para Minas Gerais. Antes da pandemia, nós estávamos com o mercado para São Paulo. Então, vende com preço também justo. Então, tudo isso vem ajudando a nossa atividade. fantástico, fantástico. Ó, pessoal que está entrando agora, nós estamos conversando com o Antônio Tertulino Melo, agrônomo de primeira grandeza da região aí de Severiano Melo, no oeste de Potiguar. E eu quero dar um alô aqui para o Canidé, que sempre está conosco aqui, que é do Rio Grande do Norte também, né, aqui da região. Hoje aqui, inclusive, a transmissão está sendo feita 100% no Rio Grande do Norte. Né? Eu estou aqui na região de Capuí, Tibau, Mossoró, aqui nesse triângulo, né? E também a Flávia, né? A Vanessa Freire, que acabou de ingressar. Um abraço aqui para o Henrique Maia, que também está nos assistindo. E estamos falando, o Antônio Tertulino está falando sobre uma fronteira que vem, uma nova fronteira de expansão da cajucultura no Brasil, que é essa região onde ele atua, em Severiano Melo, com relatos fantásticos em termos de produtividade, esses 2.200 quilos de castanha por hectare obtido no Embrapa 51, isso é fantástico, né? Sob condições de sequeira, num espaçamento de 10 por 6, se eu não me engano. Ele falou. 10 por 10. 10 por 10, desculpa. E tem uma outra questão. Você estava falando aí sobre essa questão de processamento, de indústria. Existem mini fábricas instaladas aí na região, Tertulino? Justamente existe. Como eu já falei, as duas mini fábricas. São mini fábricas, né? São mini fábricas. Tá ok. São mini fábricas no sítio Córrego, que em Apodi, e no povoado de Santo Antônio, município de Severiano Melo. Essas duas mini fábricas. Embora você falou rapidamente, né, sobre essa questão do nível de tecnificação que você tem observado, né? Assim, essa sua constatação de assim, uma maior utilização de adubos, de implementos agrícolas, essa constatação se dá por meio de quê? Por meio das revendas que se instalam na região? Como é que é isso? Você tem notado assim, uma diferença nesse sentido? Só voltando ao princípio, que o princípio que eu digo é o plantar da muda, né? A instalação do pomar. Com relação à questão, nós tínhamos um problema muito aqui na nossa região, Vitor, devido à questão das chuvas, né? Como a questão também da inconstância das chuvas durante o período chuvoso, ou seja, os famosos veranicos. Quando nós plantávamos as mudas, nós tínhamos uma alta perda de mudas, né? Quando nós fazíamos a adubação em cova. Nós observamos
e uma observação muito bem feita, bem acompanhada, de que essa adubação em cova nós deixávamos para o segundo ano. Deixamos para... Desculpa. Deixamos para o segundo ano, né? Então, por quê? Porque nós tínhamos uma alta perda de mudas no campo, com essa primeira adubação feita em cova. Deixamos para o segundo ano. E aí, Tertulino, nós não vamos fazer nenhuma adubação durante esse ano, o primeiro ano? Sim. Nós fizemos a adubação foliar, né? Foi aí a base de NPK e a foliar a cada 15 dias. Com isso, nós conseguimos um desenvolvimento excelente dessas mudas em campo, né? Para você ter uma ideia, nós estamos hoje com muda de 1 ano e 6 meses, né? Com certeza hoje vai ter uma produtividade um ano que nem esse, em torno de 200 quilos por hectare. É uma produtividade excelente, considerando o sequeiro e o pequeno período que ela está em campo. Sem dúvida. Hoje nós conseguimos, com certeza, através dessas tecnologias de utilizar adubação foliar a cada 15 dias, um cajueiro com 1 ano e 6 meses, uma copa praticamente de 4 anos. Então foi um ganho excelente. Isso aí. Então, eu destaco isso também porque isso estimula o produtor a quanto mais antes ele tiver uma produtividade, estimula ele a plantar e expandir as suas áreas e recuperar a que foi perdida durante os períodos mais críticos da seca. Perfeito. Essa questão da produtividade, acho que é uma busca constante que nós que atuamos nessa área temos que estar sempre perseguindo, né, para, afinal de contas, poder pagar as contas, fechar as contas no final. Só para resumir, doutor Vitor, eu gostaria só de dizer, praticamente, a nossa expansão se deu em 3 pilares. Primeiro, foi convencer o produtor a plantar mudas precoces, cajueiro enxertado precoce. Porque eles já tinham aquela visão de que o cajueiro gigante era o mais adequado. Na verdade, não é. Né? Não é o mais adequado, o cajueiro. Convencido isso, plantamos, né? Então surgiu a segunda demanda, depois de plantar dessas mudas. O quê? Controle de pragas e doenças e adubação foliar, né? Então fizemos, o segundo passo foi justamente esse, conduzir a planta através de 15 dias, adubação foliar para a base de NPK e também no controle das pragas e das doenças, das principais pragas e doenças que a gente vai falar um pouco mais na frente. Vamos já falar sobre ela. E depois, o terceiro pilar, que é justamente, nós estamos nesse terceiro pilar agora, que é a reposição de adubação de reposição, correção dos solos, com a questão do pH. Né? Eu sempre costumo dizer, eu sempre costumo falar um pouco a questão, transformar a parte técnica em uma linguajar mais adequada para o produtor, para que ele entenda melhor, né? Sempre a gente encontra muitos produtores que têm o seu sítiozinho, tem o seu sítio de cajueiro e a sua criação de bovino. Eu dizia, olha, corrigir o solo é como você ter sua capineira para você alimentar o seu gado. Então, se ela está cercada de 7 fios de arame, a vaquinha vai lá dar uma bocada, mas não consegue comer à vontade. Na hora que você corta os arames, a vaquinha vai lá, come à vontade e vai expressar o seu poder produtivo. E o pessoal achava graça, realmente isso aí dá certo. É brincadeira. Mas é isso aí. Esses dias eu fiz um vídeo para o canal da Cajucultura, falando sobre essa questão da produtividade. E até eu usei, lembrei agora que você falou de usar uma linguagem simples, que um professor que falava que o coxo de alimentação da planta é o solo, né? E para que a planta se alimente bem, ela precisa de 3 coisas, né? A questão, ela precisa ter raízes bem desenvolvidas, né? Precisa ter o solo e precisa que nesse solo tenha os nutrientes, né? Então, se nesse coxo essas 3 coisas não estão bem equilibradas, né? Aí, e que se resume em tudo que você acabou de falar, realmente a produtividade ela não vai sair do lugar, né?
Agora, você estava falando aí em adubação foliar, né? Você falou em NPK. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é mais curiosidade minha, até porque é uma área que eu sou apaixonado, essa questão de nutrição mineral de plantas. Como é que está essa parte de micronutrientes em termos de adubação? E aqui eu estou me referindo especialmente à questão do zinco e do boro, que são dois elementos bem interessantes do ponto de vista de promover a retenção de frutos, né, para assim, proporcionar um melhor pegamento, um melhor vingamento, usando a linguagem do agricultor, o vingamento do fruto. Vocês têm feito Uhum. experiência nesse sentido de zinco e boro na adubação foliar? Com certeza, o zinco, o boro e o cálcio, né? Como cálcio, como suplemento, já que a gente não vinha fazendo a calagem, né? Põe, Uhum. nós observamos a diferença enorme em termos de produtividade quando se usou o zinco, o cálcio e o boro, né? Por quê? Nós começamos a aplicar de 15 em 15 dias ou então a cada 21 dias, que é justamente, Uhum. então, nós conseguimos altas produtividades em períodos mais longos, porque nós estimulamos a planta a florar e a vingar com alta quantidade de frutos. Uma outra coisa, doutor Victor, também que está em conjunto com a cajicultura é a apicultura. E as minhas áreas, todas elas são rodeadas com abelhas, ou seja, sempre com colmeias. E nós observamos com relação ao vizinho, nós não temos a medição, mas a gente observa uma visitação enorme das abelhas e com certeza um aumento até 10% em termos de produtividade com a questão da visitação das abelhas. Né? Então, é um dado interessante. Porque a gente observa que em áreas que não tem colmeias, não tem abelhas, a produtividade ela é bem mais baixa. É uma outra coisa interessante. Uhum. Que nós observamos. Isso é uma coisa, inclusive, eu estou começando a ficar preocupado com o tempo aqui, já tem muitas perguntas, né? E eu nem fiz todas as perguntas ainda que tínhamos planejado, né? Vamos ver aqui como é que nós vamos fazer. Mas isso que você está falando é super importante, Tertulino. Essa questão, as pessoas têm que botar na cabeça que o principal agente polinizador do cajueiro são as abelhas, principalmente as abelhas do gênero Apis mellifera, né? E assim, o que se puder fazer, no sentido de você ter uma maior visitação de abelhas no pomar, quer dizer, você só vai ter a ganhar com isso. Então é muito interessante isso que você falou. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre assim, a questão de pragas e doenças. Eu me lembro que quando nós começamos aí em 2003 na Fazenda Bela Fonte, nós tínhamos um problema seríssimo com aquele besouro, um coleóptero meio vermelho, amarronzado, né? É, Que inclusive vocês desenvolveram as armadilhas luminosas, né? Até hoje eu tenho essas fotografias nos baldes, né? Uns baldes grandes com óleo queimado, com lâmpada e tal, e no dia seguinte chegava, ele estava até a tampa faltava, de... né? Eu queria que É. você me falasse sobre a questão de pragas e doenças. Quais são as principais pragas e doenças enfrentadas por vocês aí? Estou Vitor, aqui na nossa região, as duas principais pragas da região é a mosca branca e esse besourozinho aí, né? Esse besourozinho, ele tem uma maior ocorrência quando ocorre desmatamentos em larga escala. No caso aqui, onde em algumas áreas que ocorre, então isso acontece. Mas ele só aparece em anos de baixa precipitação, quando o habitat natural dele acaba o alimento e ele migra para a região do cajueiro, e onde ele se alimenta, dependendo da ocasião, tanto das folhas jovens, como a inflorescência. Então, é um dos grandes problemas. Eu acredito que hoje seja o maior problema, porque eles têm hábitos, como você observou, ele tem hábitos noturnos, né? Então fica um pouco mais complicado você controlar ele. Mas graças a Deus, doutor Vitor, hoje nós utilizamos só água e detergente e aquela bacia, e é uma coisa interessante, né? Nós temos aqui um vizinho, aqui, um amigo Poliano, ele, no ano passado, ele fez um sistema de controle lá, foi 9 quilômetros de fiação. Foi 9 para comprar o controle, ele cercou toda a propriedade dele para comprar Uhum. o controle. E foi Ah, altamente eficaz. Então, nosso amigo beleza. aqui, Zé Piá, que também tem um controle, esse controle, ele observou, Vitor, que numa pulverização ele gastava R$ 9.000. Quando ele instalou o sistema dele
para o controle do besouro, para o controle do besouro, o que ele gastou de energia foi R$ 240 por Pô, mês. Então, eles, meu investimento inicial vai ser a fiação e o restante a gente vai tirando. Então, foi excelente. E uma outra coisa importante, que o pessoal brinca muito, mas o besouro o pessoal está usando aqui para alimentar as galinhas e os porcos, que não deixa de se perder nada, sabe? Proteína pura, brincadeira. Mas, assim, então esse besouro ele só ocorre, Victor, no período, ou seja, quando as chuvas, o período chuvoso não é tão bom, e que quando o inverno para cedo, né? O ano passado nós não tivemos tanto problema. Esse ano nós não vamos ter problema com ele, economicamente, falando economicamente, mas quando não tem ele, nós temos um outro problema, que é a mosca branca, que está toda a região aqui, Severo Melo, Itaú, Rodolfo Fernandes, Porto-Letão, Alto Santo, estamos sofrendo bastante com a questão da mosca branca. Por quê? Porque ela encontrou todas as condições ideais para o desenvolvimento dela e tanto o vento tem disseminado ela, como ela tem conseguido condições de alta produtividade. Então, isso tem dificuldade. E a questão da resistência, que ela tem conseguido resistência a alguns produtos que nós temos utilizado aqui, como o D6 e outros produtos. Então, isso tem dificuldade o controle aqui. em termos de doença... Nós não temos broca da castanha, o índice de broca das plantas é muito pequeno, né? Sim, diga, doutor Vitor. E em termos de doença? O pior doença que tem hoje aqui dos nossos pomares é o oídio. Infelizmente, o oídio ele é muito agressivo. Cada ano que passa, ele torna-se mais agressivo, né? Então, é interessante que a gente tenha, juntamente com as empresas, né? Quando toda essa tecnologia veio, né? Então vieram algumas empresas. Primeiramente, eu fui atrás de uma, né? Que era que situava lá em Limoeiro, e com a expansão da atividade, quando o pessoal viram que tinha resultado você controlar as pragas, controlar a doença, fazer adubação, quando eles viram isso aí, surgiram hoje, já são 4 empresas que prestam assistência aqui na nossa região, em termos de produtos de adubação e controle de praga e doença. Excelente. Tertulino, é o seguinte, eu tenho aqui algumas perguntas, nós temos mais aqui uns 15 minutos. Eu vou fazer mais 2 perguntas a você, antes da gente passar para essas perguntas aqui. Está chegando mais aqui. Um alô aqui para o meu amigo Hamilton Guerra, que é um dos perguntantes aqui. Um abraço, Hamilton. O Everton Bronzeado também. Deixa eu ver aqui a Flávia. Muita gente aqui. Antes de passar para essas perguntas aqui, me fala o seguinte: você é produtor, você é viveirista, você é consultor, quer dizer, você tem uma vida bem ativa na cadeia como um todo da cajucultura, né? Qual é a sua visão, assim, em termos de olhando o poder público, né? Particularmente, eu sou um crítico do poder público, eu tenho escrito várias opiniões no meu blog, no meu canal da Cajucultura no YouTube, com relação à questão da assistência técnica, com a relação à própria atuação dos governos estaduais, onde a cajucultura está implantada. Então, eu sou um crítico, né? Eu apresento crítica, mas também apresento sugestões, né? São críticas sérias. Eu queria saber, você como produtor, como viveirista, né, você é uma pessoa que está muito ligada à iniciativa privada, como é que você vê como o poder público ou os governos poderiam ajudar de forma efetiva a cajucultura? Ajudar sem atrapalhar. Claro. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, né, cada dia, graças a gente vai estar aprendendo algo mais. O produtor ele precisa de regularização das suas propriedades para ter acesso ao crédito. Ele não precisa de doação de mudas, porque eu pergunto aos amigos que estão nos ouvindo, aos amigos,
quantas mudas você já algum pessoal receberam, que veio do poder público, que elas frutificaram, que foram dadas de graça. Nós não precisamos de doação de mudas, precisamos de crédito para investir, precisamos de uma garantia de um preço justo para o nosso produto, tanto do caju, do pendungo, como da amêndoa, da castanha. Então é isso que nós precisamos. Precisamos que os poderes públicos façam, ajeitem as estradas, dê acesso dando acesso às propriedades, acesso à indústria para o produtor levar o seu produto e pague o preço justo. É isso que nós precisamos. Mas, de imediato, é regularização fundiária. Porque o cajucultor ele não tem crédito. Mas por que ele não tem crédito? Porque ele não tem como acessar, porque essas propriedades veio de herdeiros e herdeiros e aí continuam de forma irregular, que não tem como acessar o crédito rural. Eu admiro muito, doutor Vigor, aqui minha propriedade fica entre Severiano Melo e Alto Santo, e eu admiro muito o governo do estado do Ceará. Por quê? Porque a política lá dele é interessante. Você tem um acesso facilitado ao cajucultor, né? Tanto o acesso que nem o investimento que eles fazem. É interessante. Infelizmente, a gente vê a grande dificuldade das instituições financeiras quando o produtor chega para pegar o seu custeio para a cajucultura, para pegar o seu investimento para a cajucultura, na compra do seu trator, entendeu? Na compra dos seus adubos, na implantação de novas áreas. É uma dificuldade enorme. Infelizmente, não coincide a verdade, que não coincide com o que dizem. Quando falam para a gente a facilidade, mas infelizmente, quando chega lá, a história é outra. Assina embaixo o que você acabou de falar. Tem a minha assinatura. E só informando que esse vídeo vai estar daqui a poucos minutos também disponível no canal da Cajucultura no YouTube. Tertulino, vamos para as perguntas aqui. Eu vou começar com uma pergunta aqui do Nelson Tadeu Xavier. Deixa eu ver aqui. Nelson Tadeu. Se na região de Severiano Melo há estudo em campo do BRS 226. Esqueci de falar, não falei tanto do BRS 226, né? Uhum. O BRS 226, eu costumo dizer que é o feijão com arroz, ou a mistura do 76 com 51. Tem a fenologia do 51 e a qualidade da amêndoa do 76. Então, é um cajueiro que se adaptou muito bem às nossas condições. Eu tenho plantas aí com 6 anos, está prometendo uma boa produtividade, né? E uma coisa importante, ele tem uma alta capacidade de adaptação até a solos um pouco ácidos, já que nosso pH aqui, nossos solos, ele gira em torno de 4,3, 4,6, quando o ideal seria entre 5,5 e 6,5. Então, ele tem essa vantagem. Ele se adapta um pouco melhor a essa condição de pH. Então, consegue melhor adaptação. E, com certeza, nós vamos ter uma boa produtividade. Bom, tem uma pergunta aqui do Hamilton Guerra. Na adubação foliar, você coloca algum defensivo junto? Sim. Por que colocar o defensivo? Já que nós vamos ter uma mão de obra que é hoje o que mais encarece em termos de produtividade, que é a mão de obra, eu recomendo colocar o inseticida, porque já tiver a mosca branca, um outro inseto que esteja lá na planta, você aplica. Se suas aplicações são de 15 em 15 dias, e você acha que visualmente não tem nenhuma praga, você passa a aplicar, uma vez você aplica o NPK, e uma outra vez você aplica o NPK junto com o inseticida. Se você observar alguma praga, sempre recomenda que se aplique junto. Aproveitar a mão de obra e algum inseto que possa vir a estar causando danos ao seu cajueiro. Mata 2 coelhos de uma vez só, né, meu amigo? Bom, tem uma pergunta aqui agora do Everton. Qual o período de safra na região de Severiano Melo? Geralmente, quando nós temos duas variações. Geralmente, quando os invernos são mais fracos, que a gente começa em abril, né, é de abril a janeiro.
né? Mas quando o inverno se prolonga, a estação chuvosa se prolonga mais, como é o caso desse ano, nós vamos ter agora de agosto até o início de janeiro, né? Ah, Isso varia muito de acordo com a estação chuvosa e com a estação chuvosa. a Flávia, bom dia, minha amiga Flávia. Quando você fala de aproveitamento 100% do pedúnculo, na realidade você falou 95%, né? 95% do pedúnculo. De qual modo ocorre? A fruta in natura ou processada? Ela está querendo que você detalhe. Como é que a gente, como foi que a gente conseguiu um bom aproveitamento do pedúnculo? Com as parcerias. Nós, cajicultores, temos que ter as parcerias. Eu tenho uma parceria muito boa com a Cooperativa de Desenvolvimento Rural do Estado de São Vicente, que é através da pessoa de Canindé, né? Então nós temos, e outros também aqui com O o candidato Gustavo. o Então, candidato está nos parcerias. assistindo. Pois é. Então, na verdade, são boas parcerias que nós temos que fazer, que todos os dois lados têm que ganhar, né? Então é isso, são as parcerias. E você tendo bons parceiros, você consegue ter o seu produto no mercado. Bom, tem uma pergunta agora do nosso amigo, nosso colega da Embrapa, embora eu não esteja mais na Embrapa, né, mas é difícil você sair de uma empresa que passou a vida quase toda, né? Então, a nossa querida Embrapa, o Marlos. Bom dia, Marlos. Ele pergunta aqui, Tertulino, na sua visão, qual a área com cajueiro implantada hoje na região e quanto foi implantado nos últimos anos? Ele quer saber qual a área total e quanto nos últimos anos. Você tem ideia disso, Tertulino? Não tenho bem a ideia de quase a quantificação, né? Mas, por exemplo, nossa região aqui nós estamos produzindo em torno de 300 mil mudas ano. Eu produzo em torno de 40, 50 mil mudas por ano e os vizinhos aqui produzem mais. Então, na região já tem grandes viveristas. Então, nós estamos conseguindo plantar isso aí, entendeu? Em torno de 250, 300 mil mudas ano aqui nas regiões do Rio Grande do Norte. Em termos de área, você não arrisca um chute, não. Em termos de área plantada. Olha, com relação à questão de área plantada, é em torno de 50 mil hectares aqui ao redor aqui da nossa. 50 mil hectares de cajueiro ao redor. Você falou em área. Tem uma coisa que o pessoal do Ceará, o IBGE do Ceará faz, que eu acho que até serve de estímulo. Mas o IBGE do Ceará, ele faz o levantamento de safra tanto do cajueiro por dois tipos, né? O gigante e o anão precoce. E os levantamentos do IBGE têm mostrado que hoje o cajueiro anão precoce no estado do Ceará, ele responde por 34% da área colhida, veja bem, 34%, e responde por quase 58% da produção total de castanha no estado do Ceará. Então, esses números mostram bem a importância da renovação dos pomares, né, da substituição do cajueiro gigante pelo cajueiro anão, né? O cajueiro anão a partir de mudas enxertadas, né? E de viveristas credenciados, né, de qualidade, como aí o colega Tertulino. Aqui na nossa região, aqui na nossa região, com certeza, nós já temos em torno de 75% a 80% de cajueiro precoce, apenas 20%, 25% é cajueiro gigante. Excelente, excelente. Inclusive, a produtividade no Ceará, a produtividade média, quando pega a área toda, quem puxa a produtividade para baixo é o cajueiro gigante. Porque a produtividade estimada do cajueiro não precoce do estado é quase 3 vezes a média. Estou falando de produtividade média, quase 3 vezes a produtividade do cajueiro gigante, né? Bom, tem uma pergunta aqui. Aliás, são do Everton. O Everton aqui tem várias perguntas. Vamos ver aqui. Uma delas é o seguinte: o grau de exigências do mapa para certificar um viveiro de mudas atrapalha o desenvolvimento da nossa cajicultura? Não, hoje nem tanto. Eu acho que o mapa, hoje ele está tentando ajudar o produtor, ao viverista que quer regularizar. Entendeu? Eu acho que ele não atrapalha, ele tenta ajudar. São pessoas, são pessoas responsáveis que querem ver que a atividade crescer.
já que praticamente bruscamente afetada pelas últimas secas. Então, eu não vejo dificuldade com relação à questão do mapa. Daqui no Rio Grande do Norte, então, são bem atenciosos e não existe dificuldade. E aqui vai, infelizmente, o tempo não vai possibilitar de responder todas essas perguntas. Vai a última ainda do Everton. Uma boa muda e clones adaptados são os primeiros passos para o sucesso da cajucultura? Com certeza, né? Com certeza, uma boa muda é o início de tudo, né? Sem dúvida. Sem dúvida, você tem uma boa muda certificada, boa qualidade, plantada na época certa, bem conduzida, é o início para um bom futuro para aquela muda. Viu? Tertulino, nós já estamos, infelizmente, chegando aqui ao final, né? O que é bom dura pouco. Eu queria passar para você fazer algum comentário sobre alguma questão que você gostaria de ter falado e, porventura, não falou. Eu gostaria só de agradecer, né? De agradecer também ao Instituto Caju, à Embrapa, ao doutor Marlon Serrano, pela assistência, pelo acompanhamento. Eu fico muito feliz hoje, doutor Vitor, o compromisso que a Embrapa tem, de levar a tecnologia, desenvolver a tecnologia e levar o produtor. Eu senti grande dificuldade. Nós tínhamos bons trabalhos, excelentes trabalhos na Embrapa, mas os trabalhos não conseguiam chegar ao campo. E hoje, através, assim, a Embrapa está mais no campo, com esses experimentos em diferentes regiões, isso faz com que a gente possa falar com clareza quais os melhores clones para cada região. Porque o senhor sabe mais do que eu, cada clima, cada solo, cada tipo de coisa, existe um clone mais melhor ou não para aquela região, com a finalidade, clima e tudo. Então é isso. E a Embrapa está trazendo isso aqui para o Rio Grande do Norte, na região do sertão, do litoral, da região da serra, né? Então isso tem sido um trabalho excelente. Doutor Vital, um excelente GLX, muito bom. Então, tem sido decisivo esses experimentos da Embrapa na nossa região. Fantástico, é muito bom escutar isso, né? Esse trabalho excelente da Embrapa. Então, Tertulino, eu quero agradecer e quero deixar aqui aberto um convite. O Instituto Caju Brasil deverá promover, no mês de setembro, um debate sobre produtividade na cajucultura. E a gente vai convidar alguns pesquisadores, não vai ser feito pelo Instagram, vai ser feito por outra ferramenta, num acesso maior, para fazer um grande debate sobre produtividade na cajucultura, né? Pegando o pessoal da área de fertilidade, da área de produção, da área de nutrição mineral, né? Para discutir os avanços, né? E você já sinta-se convidado para participar desse debate. A gente vai procurar reunir um time de craques, né? De pessoas que estão na linha de frente. Você é um deles. Pronto, beleza. Eu gostaria... Não falamos um pouco sobre assistência técnica, faltou falar um pouco sobre assistência técnica, mas é isso aí, pessoal. Eu estou feliz porque eu faço o que gosto, aquela coisa, faço o que gosto, faço com amor que vai dar certo, que as coisas dão certo. É a questão paixão, né? Capricho, fazer na hora certa e se nutrir de boas informações. Isso é o segredo para a alta produtividade. Meu amigo, bom final de semana, muito obrigado pela sua participação e nos vemos em breve. Foi um prazer. Até a próxima.